parte da palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, coloque aí sobre os seus pés e abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 2. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Enquanto você procura, eu quero fazer aqui meus atributos de gratidão, como sempre faço. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Senhor nosso bom Deus, que é Ele que vocaciona, meus irmãos. Se Deus não tivesse aqui, me colocado aqui nesse altar, outro estaria aqui pregando, o altar não fica vazio. Mas eu louvo a Deus por ter me vocacionado para essa ocasião de estar manifestando nesse culto a palavra de Deus, o poder de Deus. Eu agradeço também a vida dos irmãos que têm sido presentes para ombrear conosco nessa caminhada, nosso irmão Lazinho, uma grande coluna da casa de Deus. Deus abençoe de uma forma espantosa a sua vida e enriqueça a sua fé dia após dia. A nossa irmã Thaís, a nossa irmã Lili e as demais irmãs, por isso eu não falar o nome, não é por causa que tem menos valor, porque eu não me recordo. A nossa irmã Lourdes, grande amiga e satisfação que é a nossa irmã Lourdes aqui, porque, meus irmãos, antes de eu conhecer a fé, a irmã Lourdes orava pela minha vida. Eu tenho falado, esse homem vai ser um pregador da palavra. E aqui estou para honrar a fé da nossa irmã Lourdes, nosso irmão Tiago, e o nosso irmão Jerônimo, que sempre foi parceiro de oração, que nos apresentou nas orações, nos auxiliou. Até no momento em que nós não estávamos em condição de ser visados, eles estavam orando, estavam aconselhando, estavam, saibam, irmão, que o seu galardão Deus já preparou para te recompensar. Amém? Deus abençoe os demais, que tem orado, que tem feito menção da nossa vida nas suas orações. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Agradeço também a oportunidade que o nosso irmão pastor Alex Reis nos concede essa rica graça e oportunidade. Deus abençoe a vida do pastor de uma forma poderosa e de toda a sua casa, para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me faça os deuses e outro, tanto que se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como um deles. Enquanto ele viu aquilo, ele se levantou e foi para escapar com a sua vida. Feche os seus olhos, levante os seus olhos para o céu. Diga: Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra. Meu Deus, a minha vida está diante dos seus olhos para ser tocada pelo poder da tua palavra. Fala conosco, através do teu Espírito Santo e através da tua palavra. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem assentar, desocupe as suas mãos. É a melhor salva de palmas para Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, Senhor da glória. Louvado seja o teu nome. A palavra de Deus, ela não mente. E a palavra de Deus, ela não traz sombra de avaliações, meus irmãos. Se eu tivesse de titular essa palavra, de tematizar essa palavra,
eu tematizaria o desânimo e o Deus que desce para recobrar ânimo. O desânimo e o Deus que desce para recobrar ânimo. Porque aqui se trata, meus irmãos, de duas temporadas relacionadas nesse cujo eu tematizaria, que é o ânimo e que é o desânimo. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas que têm colocado no Senhor a sua fé, que têm se agradado de ser alcançado por Deus e têm se empenhado no trabalho na obra de Deus. Tem feito independente do lucro ou não, né? Porque geralmente ninguém vem doar a obra de Deus em busca de lucro. Eu digo alguém de caráter, claro, né? A pessoa que é verdadeiramente salva, a pessoa que conhece o verdadeiro Deus, que tem a verdadeira índole mudada por Ele, né? E aqui nós temos um caso, né, que todos assim sabedores, eu creio que os que são leitores da Bíblia conhecem essa passagem, sabe? Que aqui é um caso que não é o mesmo caso que nós estamos vivendo, né? Porque se nós formos olhar para o caso que aconteceu na Bíblia e olhar para o nosso caso, nós nunca iremos encaixar, porque esse caso aqui foi para o povo de Israel, ou seja, na época em que Israel estava vivendo um dos piores períodos da época, que era a apostasia. O rei, né, que é o rei Acabe, ele era filho de Uri. Ele era um rei que fez mais mal do que todos os outros reis. É o rei que mais se agradou ao Senhor, mais do que todos os outros reis, né? E esse rei, ele era um rei chamado por Deus. Ele poderia ter sido um grande homem de Deus para mudar a história de Israel, mas como isso não foi possível, o Deus que vocaciona se manifestou contra o reinado desse rei, né? E a Bíblia diz que teve várias advertências para ele, para o rei Acabe, porque ele era um rei mau, ele era um rei mentiroso, ele era um rei fingido, né? E se você olhar para as coisas, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que Deus nos chamou, meus irmãos, para ser reis, juízes e sacerdotes. Rei, porque futuramente nós iremos reinar com Deus. No milênio, todos nós que formos salvos no arrebatamento, nós iremos reinar com Deus. Juiz, porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 3, se me fala a memória, fala que nós iremos julgar as causas com Ele, mas naquele dia, não é agora. Nós iremos julgar as causas com Ele. E sacerdote, porque nós temos, meus irmãos, o intuito de pegar a situação do povo e levar até a Deus. Porque é isso que o sacerdote faz: pega as dores do povo e leva até a Deus. E como Deus responde? Deus responde pelo profeta. E Elias era o profeta de Deus para aquela temporada. Elias era o profeta, meus irmãos, cheio de coragem, cheio de capacidade, cheio de ousadia de Deus. Quem quer ser cheio de coragem, levanta a mão e diga glória a Deus. Isso, meus irmãos, fazia do profeta Elias um profeta diferente. Por que, pregador? Porque havia 7.000 profetas. A Bíblia diz no final dessa epígrafe que havia 7.000 profetas. 7.000 profetas que não se dobrou no versículo 18. Diz que havia 7.000 profetas. Mas se nós for folhearmos o livro de Reis, a gente não vai encontrar eles. Deus falou que eles existiam, mas nós não vemos. Por quê? Porque a ocasião era de opressão. O rei Acabe, mas a rainha Jezabel
evidência. Porque a verdade, às vezes, nem sempre é o que alguns querem ouvir. Tem pessoas que querem ouvir coisas que vêm me massagear, que vêm me apoiar, que vêm me levantar. Mas o nosso Deus, Ele conhece o estágio de cada um que se coloca diante dele. E Ele sempre tem uma palavra para cada um. E aquele que é profeta de Deus, ele não negocia a mensagem. Ele não negocia a sua profecia. E Elias era corajoso, meus irmãos. Porque enquanto 7.000 profetas se escondiam na caverna, Elias estava pondo a cara para bater. Elias estava levantando a sua voz contra a maior autoridade de Israel, que era o rei Acabe. Elias entrou dentro do palácio do rei Acabe e falou com o rei Acabe: você e a sua casa estão fazendo Israel se definhar. Você está fazendo mal para a nação. Deus vai querer de você isso. Nenhum dos 7.000 tinha coragem. Nenhum dos 7.000 falou isso para ele. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele tinha 500 profetas de Azera e 400 profetas de Baal, que sentava na sua mesa, comia todos os dias. Ou seja, o profeta estava negociando a mensagem por causa de comida. O profeta estava negociando a mensagem por causa de condições financeiras. Tem muitas pessoas que não pregam a verdade, porque senão ela vai ser extinta, as oportunidades vão acabar, as agendas vão diminuir. Por quê? Porque nem todos querem um profeta que fala a verdade, que fala que se pecar vai morrer e vai ser condenado no lago de fogo. Não é todos que falam isso. Tem pessoas que é cheio de atalho, cheio de jeitinho, mas o nosso Deus não tem jeitinho. A Bíblia diz que é sim, sim, e não, não, se passou disso, é procedência do maligno. E a Bíblia diz então que o profeta, ele entra lá dentro do salão de Acabe, dentro da casa de Acabe, dentro do palácio de Acabe, e fala: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Não vai chover. E essa mensagem, ela não tem prazo de validade. Ela vai perdurar quando Deus vê que é necessário. E naquele dia, meus irmãos, Deus revela para ele: olha, filho, agora você retira, porque você está sofrendo com eles, eles vão querer liquidar. Se eu te para onde eu vou, Senhor, você vai lá para o Ribeiro de Querite. E ele foi para o Ribeiro de Querite, e lá ele ficou bebendo água fresquinha do Ribeiro de Querite, e ficou sendo alimentado pelos corvos. O corvo trazia 2 refeições por dia, uma na hora do almoço e outra na hora da janta. E nisso, meus irmãos, o rei Acabe levantou um exército fortemente armado para procurar Elias, para tirar a vida de Elias. E eles saíram procurando nos montes, saíram procurando nas cavernas, saíram procurando, mas não encontravam. Sabe o que eu entendo com isso? Quando você é um profeta de Deus verdadeiro, quando você tem uma vida verdadeira com Deus, o Deus que nós servimos vai te esconder. E aquele que Deus esconde, o diabo não acha, o perseguidor não acha, o fofoqueiro não acha. Pode procurar, mas não vai achar. Por quê, pregador? Porque ele está no esconderijo do Senhor. Aleluia. Mas o pau que bate Chico também acerta o Francisco, e Deus tinha também uma mensagem para Elias. Deus falou: Elias, você quer ser mesmo um profeta evidente, um profeta que tem parceria comigo? Quero, Senhor. Então você também tem que sofrer as profecias que saem da sua boca. Como assim, Senhor? Eu vou fazer o ribeiro de Querite secar. O quê? Deus, eu estou escondidinho, eu estou confortável aqui, o Senhor vai secar o Querite, eu vou beber de água. Você vai ter que sentir na terra que eles também estão sentindo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes nós passamos
pregamos a palavra, passamos a mensagem, mas queremos ficar imunizados. Nós não queremos passar nenhuma retaliação, nós não queremos sofrer por uma causa, nós não queremos, dobramos as técnicas. Eu quero trabalhar com o meu Senhor deitado na rede. E Deus não quer ninguém parar, Deus quer todo mundo em evidência, Deus quer todo mundo trabalhando, Deus quer todo mundo fazendo com que o reino de Deus seja ampliado na terra. E chegou então o ribeiro de Querite. E ele falou assim: desce lá para Serepta, procura uma mulher lá e converse com ela, que é ela que vai te sustentar por um tempo, até que eu mande chuva novamente. E ele desceu e falou com a mulher que estava catando graveto para comer, a última cozinhada de alimento. E ele falou com ela: olha, pega tudo, um copo d'água que você tem, a única água que tinha Israel estava no copo dele ali. Traz essa água para mim beber e pega a última comida que está lá, porque a terra não tem essa comida. Não tinha mais aonde comprar. Todo mundo tinha dinheiro, mas não tinha aonde comprar. E traz para mim comer. Né? Se fosse nos dias de hoje, né? A mulher vira para ele e fala assim: filho, essa é a minha última cozinhada de comida, é o meu último copo d'água, o meu menino e eu, nós dependemos disso. Se fosse na ocasião hoje, será que nós tínhamos coragem de pegar essa comida, essa água, dessa mulher? Mas poderia falar assim: não, coitada dessa mulher, está pior do que eu, porque eu estou sozinha, ela está acompanhando uma criança. Né? Mas Deus não chama profeta medroso, profeta que fica fazendo sugestão. O que importa é o que Deus fala. A nossa decisão não tem nada a ver com aquilo que Deus fala. O que nós achamos não vai fazer a ideia de Deus mudar. E ele foi lá e pegou, ele deu, pode fazer, sabe por quê? E essa é a palavra do nome de Deus. Porque não vai faltar azeite na botija e nem farinha na sua panela enquanto não chover. E ela trouxe para ele e nunca faltou na casa dela. Foi o tempo que deu, nunca faltou. Aí um dia Deus vira para Elias e fala assim: Elias, sabe o que você vai fazer agora? Não, Senhor. Você vai agora bater de frente com a carga para mostrar para ele quem é o verdadeiro Deus. Como assim, Senhor? Você vai subir no Monte Carmelo e vai fazer um desafio dos 900 profetas, os 500 de Azera e os 400 de Baal. Pode ir que eu vou ser contigo. E Elias foi, porque Deus, meus irmãos, não é Deus só mandou. Deus manda você ir, ele disse: pode ir, vai. Você vai para cá e vai. Não, Deus não é esse Deus. O nosso Deus é aquele que te dá uma mensagem e manda você ir. E se você for fazer o que Deus está mandando, Deus vai aprovar. Aonde você chegar, você vai ver as evidências de Deus fazendo tudo acontecer. Mas você tem que ir. E ele subiu no Monte Carmelo, chegou lá e desafiou os profetas de Baal, os 400 de Baal, os 500 de Azera. Ele invocou o nome do Senhor, o fogo desceu, lambeu a água do holocausto, queimou o holocausto. Foi um grande milagre, foi uma grande manifestação de Deus. Deus fez uma grande obra, Deus fez um grande reboliço demonstrando o seu maior poder. E de repente Elias vai embora e Deus fala com Elias: Elias, agora pode orar, que eu vou fazer algo diferente. Aí Elias ora e ele fala assim: fala para o seu moço olhar que tem uma nuvem carregada de água, porque vai chover. E ele mandava o moço dele olhar e não via nada, até chegar 7 vezes. Quando chegou a 7ª vez, ele falou: eu vejo uma nuvem, mas é da tamanho da mão de um homem. Ele falou assim: esse é o tamanho do milagre que eu vou fazer. Falou assim: agora manda ele avisar para o rei Acabe que vai chover. E ele foi avisar para o rei Acabe. Só que o Espírito de Deus entrou no
palácio e chamou no palácio e ó. Aí saiu o mensageiro, antes do recado chegar, saiu o mensageiro para encontrar com ele, e ele pega e fala: olha, pode se preparar aí, porque a chuva vai voltar, o tudo vai normalizar de novo, porque Deus mandou o povo purificar a terra, Deus levou os falsos profetas, Deus tirou as figurinhas, Deus tirou a rapina que estava impedindo o milagre de Deus. E ele, naquele momento, ficou impactado, meus irmãos. Ele ficou muito elogiado, ele ficou se sentindo muito bem. O astral dele estava no nível 100. O astral dele estava todo cheio de capacitação. Eita Deus, eu profetizei, o fogo desceu. Eita Deus, profetizei a chuva, Deus falou comigo. E essa velocidade que Deus colocou na minha pernas. Eita Deus, estava todo cheio de Deus, meus irmãos. Assim como eu e você vimos para a igreja todo cheio de Deus, acreditando no milagre, cheio de fé, pronto para lutar com a carne, com qualquer um que aparecer no nosso caminho, porque você sabe que Deus é presente. Mas aí o que aconteceu? Saiu um mensageiro lá de dentro do palácio, virou para Elias e falou assim: corre, Elias. O quê? Corre. A Jezabel falou que vai tirar a sua vida amanhã nesse mesmo horário. Aquela velocidade, meus irmãos, que Elias tinha nascido para correr, com medo da morte, foi a mesma. Ele correu 360 quilômetros em questão de muito rápido. E ele correu, e ele caiu correndo assim, ela ia passando, ele viu um pé de zimbro. E esse pé de zimbro, meus irmãos, se você puder pesquisar na internet, você pesquisa, você vai ver que ele é uma imagem mais cavernosa. Ele tem as galhas todas cheias de impressão, de má impressão. Ele é uma árvore esquisita. Na hora que você olha para o pé de zimbro, você fala: isso é um filme de terror, não pode. Ele olha para aquele pé de zimbro e ele falou assim: a minha vida agora, nesse momento, está igual esse zimbro. Eu vou deitar debaixo desse pé de zimbro e vou pedir a morte. Meus irmãos, você sabe por que ele ficou desmotivado? É porque ele estava esperando que o fogo que desceu do céu ia tocar no coração do rei Acabe. Ele estava acreditando que o fogo que desceu do céu, que é nosso falso profeta, ia converter o coração de Jezabel. E essa é a mesma impressão que está em nós. Tem momentos na nossa vida que nós pensamos que vamos pregar, que vamos fazer a obra, que Deus vai responder com fogo, e que muitas pessoas vão converter. Pessoas vão largar suas pratos de ruim para fechar com a verdade, porque a nossa mensagem foi no peito. A gente espera de estudar, irmão, passar a noite estudando o sermão para aplicar na igreja. Você espera: nossa, que mensagem que Deus me deu. Eu vou chegar lá na igreja, na hora que eu abrir a boca, vai chover água até no teto. Deus vai fazer um reboliço lá. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar. Aí você chega aqui, prega. Na hora que você faz a Deus, nem uma mão levanta. Aí a pessoa sente aquela sensação de frustração, sabe? Quando você pensa assim: nossa, será que Deus não está no meu ministério? Será que a mensagem que eu preguei não é inspirada de Deus? Será que essa mensagem que eu preguei é achismo da minha parte? Tem muitos pregadores assim, meus irmãos. Eu conheci um certo pastor que ele deixou a igreja com mais de 900 pessoas, porque ele pregava mais de 10 anos. Era só aquele público mesmo, ninguém levantava a mão, e ele começou a sentir que ele não era um vocacionado. Ele falou: estou me sentindo um palestrante, porque Deus, ele usa tantas mensagens, mas ninguém converte. Não tem
compromisso com obra. Meus irmãos, tem muitas pessoas assim, que vêm de montar, que prega, às vezes por alguém não bater palma, às vezes por alguém não dar glória, às vezes por o culto não se manifestar, a pessoa fala, eu não sei faltar não, eu prefiro ficar na faxina, eu prefiro ficar, meus irmãos, talvez a mensagem que você está pregando não é para salvação, talvez você não está tendo salvação, mas a sua mensagem está edificando aquele que está quase a desistir, talvez aquela pessoa que estava pensando em dar abandono no cargo, embora largar tudo, ouve a palavra que você pega e é edificada, e você quer ver salvação. Deus tem os seus caminhos de trabalhar, Deus tem a sua forma certa de agir, não é do jeito que nós estamos querendo, mas é do jeito de Deus. Agora veja, o profeta que pôs a cara para bater, o profeta corajoso, o profeta que fez descer fogo do céu através da fé, o profeta que fez a chuva voltar através da profecia, agora estava com medo, agora estava deitado debaixo do pé de zimbro, agora estava querendo a morte, agora estava desmotivado. Mas Deus conhece o que é verdadeiro e o que é falso. O pensar não é pecado, meus irmãos. Nós temos ainda em descansar. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 40, e no verso 31, a Bíblia diz que Deus vai renovar nossas forças como que de águia. Que Deus dá força para o cansado, Ele vai renovar nossas forças como que de águia, de maneira que nós vamos andar e não vamos cansar, nós vamos correr e não vamos se afadigar. Por quê? Porque o homem tem fadiga, o homem tem besteira, o homem cansa, o homem existe, o homem tem frustração, o homem tem decepção, o homem tem tristeza, o homem tem pressão, mas o Deus que fez os céus e a terra é o Deus divino, é o Deus que conhece todas as coisas, e Ele sabe até o estágio que você consegue. Muitas pessoas estão com a mesma impressão. Eu estou orando para o meu filho, mas eu não estou vendo nada. Eu estou orando para o meu casamento, mas está do mesmo jeito. Ele continua do mesmo jeito. Eu estou orando para a casa própria, não acontece nada. Eu não saio desse problema. Tem pessoas que têm a sensação que as suas orações não estão sendo resolvidas, não estão sendo ouvidas, não estão chegando até Deus. E tem muitas pessoas pensando em parar, pensando em desistir. Não, esse negócio de passar engano é mentira, porque tem 30 anos que eu oro, nada acontece. Ei, fica tranquilo, porque na hora que a sua desmotivação começar, é a hora que Deus desce para te motivar, para colocar você de volta no caminho que Deus desceu. Deus desceu. Deus pegou Elias dormindo. A Bíblia diz que o anjo chegou e falou: Elias, só acordar, o homem está cansado. Ele correu 360 quilômetros, poucos minutos, no meio da morte. Porque, meus irmãos, quando ele estava pregando, quando ele estava pensando no povo de Israel, quando ele estava pensando nas vidas que estavam afligidas por causa da idolatria, quando ele estava pensando no reino de Deus, quando ele estava pensando em vidas afetadas, Deus era com ele. Deus fazia fogo descer do céu, Deus fazia velocidade na perna dele, Deus mandava chuva, Deus mandava comida na casa daquele que não tinha. Mas na hora que ele temeu pela vida, minha vida está correndo risco, eu tenho que morrer, eu tenho que me esconder, eu tenho que fugir, eu tenho que tirar meu pescoço do rumo da escada. Ai, Deus, deu uma diminuída, porque o negócio lá com nós, meus amigos. Na hora que você estiver pensando nessa igreja, de terra cheia, pensando em ver sua família salva, enquanto você estiver motivado a evangelizar, enquanto você estiver motivado naqueles que sofrem no hospital, naqueles que sofrem nas drogas, naqueles que sofrem na cadeia, eu vou fazer uma campanha para Deus salvar os carros na terra.
Deus salvou os que estão no boteco. Ai, Deus salvou os que estão no prostíbulo. Ai, Deus está manifestando. Ai, Deus está te dando graça. Ai, Deus está mandando fogo no seu mistério. Ai, Deus está multiplicando. Mas a hora que você pensar no seu inimigo, você vai sentir uma incapacitação tão grande, uma frustração tão grande, que você vai querer parar. E na hora que você quiser parar, vai ser a hora que Deus vai descer. Porque todo o seu trabalho não é bom no Senhor, meus irmãos. A Bíblia diz que o trabalho que nós fizemos nunca é bom no Senhor. E Deus desceu. Deus desceu lá e a Bíblia diz que Ele trouxe pão e peixe. A Bíblia diz que ela acendeu o fogo, mas como que ela acendeu o fogo? Irmãos, quem lembra de Êxodo capítulo 3, versículo 2? A Bíblia diz que o fogo apareceu na sarça. Por quê? Porque Moisés estava ali fugindo com medo dos egípcios. Ah, se eles me encontrar onde é que eu estou, eles vão me matar. Então Deus desceu para quê? Para motivar ele. A Bíblia diz no livro de Daniel capítulo 5 que a mão incandescente de fogo escreveu na parede estocada do palácio para quê? Para honrar Daniel. Porque Daniel foi o terceiro, só que no reino do rei Dário ele tinha sido esquecido, ninguém olhava mais para ele, ele estava abandonado. Aí Deus manifestou, porque viu uma frustração dele e falou: hoje eu vou honrar o mistério do meu filho, hoje eu vou honrar o mistério do meu servo. Aí a mão chegou lá, quem foi chamar? Daniel. Daniel chegou lá e escritou a escritura na estocada da parede. Agora Deus desce. Deus não pôs fogo não, meus irmãos, porque aonde Deus chega, o fogo acende. O Deus que nós servimos, Ele é fogo consumidor, Ele é fogo, Ele é poderoso, aleluia, aleluia, Jesus, Ele é fogo abençoador. Na hora que Deus chegou, o fogo acendeu porque Ele chegou. E começou a se assar dos peixes, os pães. Elias acorda, dando pão para ele comer, dando peixe, dando água para ele beber. Elias, levanta, Elias. Levanta, longa sua jornada. Elias comeu, encheu a barriga, mas isso não fez ele voltar. Porque tem pessoas que vêm arrasadas para a igreja. Você foi desacreditado pelo seu esposo, pela sua esposa, pela pessoa que conversa com você. Às vezes não acreditando que você conversa de coração. Às vezes não acredita no seu ministério. Fica duvidando da sua caráter, da sua índole. Você vem para a igreja, sente bem aqui, sente alimentado. Mas a hora que você volta para casa, ixi, vou encontrar com os blasfêmios, eu vou encontrar com os mentirosos, eu vou encontrar com aqueles que me acusam. E você volta desamotivado. Mas sabe o que Deus fez? Elias pegou no sono de novo. Elias voltou a dormir. Porque Elias estava muito cansado. Assim como eu e você cansa. E Deus voltou e falou: Elias, acorda. Sabe por quê? Porque Deus vai vir 1, 2, 3 vezes, quantas vezes necessário for. Ele vai vir te acordar, te sacudir, te balançar por filho e acorda. Volta para o caminho. Eu preciso de você. A obra está gerando, o povo está esperando. A mensagem é sua. Vai, meu filho. Aleluia, Jesus. Que palavra é essa? E Elisa então levantou, meus irmãos. Mas ele não levantou para poder pelejar. Ele levantou na frustração. Ele levantou arregaçado. E ele correu até Horebe. Ele poderia ter ido para a casa do pai dele, mas da mãe dele. Já que ele estava desiludido no ministério, vou voltar para a casa do meu pai, cheio de profeta. Ele poderia ter ido para a cidade dele em Tisbe, que ficava próximo de Gileade, mas ele não foi. Para onde que ele foi então, pregador? Ele foi para Horebe. Está difícil, mas eu vou no monte sagrado, onde Deus fala. Está difícil, mas eu vou para a igreja. Está difícil, mas eu não quero voltar. Está difícil, mas eu quero a proteção divina. Porque se ele não vive, eu não posso me locomover.
Mas ele não foi amotivado, ele chegou lá e ficou em Horebe esperando Deus vir. É foi aí que Deus falou com Moisés. Então deve ser aqui que eu vou encontrar com Deus. De repente, meus irmãos, veio um vento bravo, um vento arrancando árvore, um vento derrubando árvore, um vento que chegou a rasgar o monte. A Bíblia fala que ele rasgou o monte. A Bíblia fala que ele com as penhascas da pedra. Que vento é esse? Esse vento passa na nossa vida, passa arrancando pedra, passa arrancando alegria, passa arrancando até vínculo familiar, passa arrancando até mesmo alegria no casamento, passa arrancando alegria no seu trabalho. O inimigo quis sair do trabalho, mas eu não quero trabalhar mais. Eu vou pedir conta ao vento, o vento vem aplicando em você, aquilo que você não quer perder. Esse vento vem, mas a Bíblia diz que Deus não está no vento. E a Bíblia diz que depois que o vento veio o fogo, aí ele falou: o fogo que acendeu no chão, que assou o peixe, que assou o pão, que se perdeu no espalgado da parede, que apareceu na sarça. Não, meu filho, esse também não é Deus. A Bíblia diz que Deus andava no fogo. De repente veio um terremoto. O terremoto sacudia até os montes, até a figueira que estava grande caiu o trigo verde no chão. Que terremoto é esse? Tem hora que Deus manda a situação na nossa vida para sinalizar que Ele está conosco. Ainda que a nossa motivação não consegue ver isso, mas Deus está fazendo e vai permanecer. Aí a Bíblia diz que o terremoto passou, aí veio uma voz mansa e suave: Elias, você é meu servo, rapaz. Quantas manifestações eu fiz por você, quantas manifestações eu fiz pela sua vida, quantas vezes eu te usei para pregar no ponto do ônibus, quantas vezes eu te usei para pregar naquela peça, lembra? Aquela peça que você foi lá, você representou meu nome, então era eu, usando a sua boca para falar. Aí ele falou: olha, Elias, qual que é a sua desanimação? Me fala aí. Elias fala: Deus, eu sempre estive no teu altar. Eu não beijei os pés de Baal, eu não larguei o Senhor hora nenhuma. Todo mundo morreu. Todo mundo foi perseguido. Se não foi perseguido, está escondido. Eu estou aqui dando a cara para bater. Eu estou aqui representando o Senhor. Eu quero, meu Pai, a motivação. Por isso que eu não quero viver, eu quero morrer. Porque eu não sou melhor do que meus pais. Aí Deus falou com ele: olha, Elias, você não é o único não, viu? Tem mais 7.000 joelhos que não se dobrar. Sabe o que Deus está falando? Você está sofrendo, tá? Mas não está sofrendo sozinho, não. Talvez tem pessoas que estão sofrendo mais do que você. Talvez tem muita gente sendo até morta por causa dessa palavra. Talvez tem gente que está sendo morta por causa do testemunho, por causa de vestir um paletó, por causa de carregar uma Bíblia, por causa de falar o nome do Senhor. Está sendo perseguida, está sendo morta, está sendo caluniada, e você deprimido, querendo parar, querendo abandonar, querendo arrepender. Deus está mandando dizer: ei, você não é melhor do que aquele que está morrendo por mim. Todo mundo está sofrendo, Elias, mas eu não vou te desamotivar ainda mais, não. Então, filho, faz o seguinte para mim: desce lá na Síria e use Azael a rei. Desce lá em Israel, unge Jeú a rei. Desce lá em Israel e unge também o profeta chamado Eliseu. Sim, Senhor. Vai lá. Aí ele foi lá, ungiu. E agora, Senhor, volta aqui que eu preciso conversar com você. Fez tudo isso? Isso. Agora eu vou te levar, Elias. Por quê? Porque eu sei que você já fez o que tinha que fazer. Eu vou te levar, você vai comigo. Vai para onde você? Eu vou manifestar o meu vento, a minha carruagem de fogo, eu vou te levar. Sabe que hora que Deus vai te levar? Na hora que acabar todas as missões que Deus colocou no
te comer, te alimenta. Você pode sentir sede, ele safia a sua sede, mas você não para. Se você parar, a sua família paga por isso. Os seus parentes pagam por isso. Sabe por que eles não morreram ainda? Por causa do seu joelho dobrado, cansado, desconvidado, a sua mão cansada. Você ainda é de Deus, meu filho, minha filha. Não para, porque o nosso rendimento chama a atenção de Deus. E Deus há de enviar a carruagem. Na hora que acabar tudo isso, amém? Aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a palavra.